Abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Segura aí Daniel 6. E em primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8. Daniel 6, mas antes lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, presta atenção para vocês entenderem o espírito da mensagem. Diz assim, versículo 7, vamos lá, filho. Olha só. Sede sóbrios, 7, 8, né? Então vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Amém? Então Deus, através de Pedro, diz assim, seja sábio e vigia. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Agora, Daniel capítulo 6. Olha só. Daniel, esse jovem, era um jovem muito temente a Deus. Amém? E Daniel, ele tinha sua qualidade. Ele tinha sua qualidade. Ele tinha sua fé, sua crença. E diz a palavra do Senhor, que mesmo tudo isso, o diabo estava, o quê? Observando. Para devorar a vida de Daniel. Com a gente não é diferente, pessoal. O que isso chama atenção aqui na palavra, é que a palavra de Deus, ela é realmente eficaz e verdadeira. Satanás, ele trama todo dia, ciladas, armadilhas, para querer nos desanimar, para querer nos tirar da presença de Deus, para querer nos encurralar, nos entristecer. É assim ou não é? É. E às vezes você diz, mas eu sou fiel a Deus, mas mesmo assim o diabo ousa tentar contra a minha vida. Pois é. Há algo na vida do homem que neutraliza qualquer ação do mal. Amém? E o que é? Observa aqui na palavra. Pareceu bem Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se destacou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? O espírito de excelência. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, olha só que situação. Vamos sair do lado físico e vamos para o lado espiritual. O rei Dário, vamos colocar como o próprio Deus. Porque o rei Dário, ele era muito amigo de quem? De Daniel. Quem é o nosso verdadeiro amigo? Jesus. Amém? E o que é que Jesus quer na nossa vida? Estabelecer algo grande. O que é que Deus está confiando na gente? Que a gente venha, cuidar do reino dele, das coisas que pertencem a ele. O Espírito Santo não foi dado ao homem para o homem deixar à toa. Mas o Espírito Santo foi dado a mim e a você para cuidar, para zelar. Amém, pessoal? E diz aqui, continuando. Daniel tinha um espírito de excelência. Então, o que fazia Daniel se destacar, chamar a atenção. Porque do momento que uma pessoa se destaca, algo que se destaca é algo que chama logo a atenção. É assim? Você vê lá na concessionária, tem vários carros, mas quando você vê um carro novo do ano, você vê que ali ele já se destaca. Porque ele é totalmente diferente de todos aqueles que estão ali. Quando nós temos o Espírito Santo, a primeira coisa que começa a acontecer na vida do cristão é o destacamento. Você começa a se destacar. Por quê? Porque as coisas começam a fluir. As coisas começam a andar. Amém, pessoal? Então, é notório que as pessoas que outra hora não via isso em você, o crescimento, o sucesso, elas passam a observar. Poxa, mas fulano era parada.
e agora o negócio está andando. O que é que está acontecendo? Você entende isso ou não? Quem é o pai da inveja? Quem é o opressor? O diabo. Então Satanás nunca vai se conformar com aqueles que têm um espírito de excelência, que é o Espírito Santo. Então ele vai criar situação para confrontar a nossa fé, a nossa espiritualidade com Deus. E diz a palavra, continuando: então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar quem? Como também o diabo procurou uma ocasião para acusar Jó. Quando esse se deparou com Deus e disse: ele te adora, te serve, porque o Senhor dá tudo para ele. Olha a ocasião que o diabo achou para querer provocar a Deus e tentar Jó. Mas só que Jó estava ali sóbrio. Jó estava ali sábio, ele estava pensativo em Deus. Ele tinha o Espírito Santo. Então, Jesus, né, Deus sabia que ele poderia resistir. Porque o Espírito Santo, pessoal, ele nos dá força. Amém? Qual a importância de eu vir domingo para a igreja? É buscar pela família, pelo emprego, pela cura? Não, é pelo Espírito Santo. Se nós alimentar o espírito de excelência em nossa vida, jamais vamos viver no pecado. Porque o Espírito Santo nos dá força para resistir ao pecado. Para resistir à opressão do mal. Você quer ver? Em Atos capítulo 10, versículo 37. Você pode abrir? Vocês podem abrir aí atrás, por favor? Atos capítulo 10, versículo 37. Abra aí, por favor, Rocha, na Bíblia. Eu não marquei para vocês não, mas abra aí, por favor. Olha só. Pedro estava ali evangelizando Cornélio, apesar que Cornélio já era um homem temente a Deus. Cornélio era um homem que fazia caridades, não por segundas intenções, mas porque ele amava o próximo. E Deus viu aquele amor, Atos 10, 37. Deus viu aquele amor e Deus mandou com que Pedro fosse até ele, para ensinar o caminho da salvação. Porque não bastava somente alimentar as pessoas que estavam com fome. Então vamos começar do 37, amém? Presta atenção. Se você realmente quer vencer, é isso que eu tenho que ter dentro de mim, na minha vida. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia. Quem aqui não conhece a Bíblia? Quem pelo menos aqui não sabe um salmo da Bíblia? E diz mais: tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, olha só, é que chama atenção, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de quem? Com o quê? E com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o quê? E curando a todos os oprimidos. De quem? Do diabo. Porque quem deixa a pessoa no leito, quem oprime as pessoas é o diabo. Então eu só posso vencer o diabo se eu for batizado, ungido com o Espírito Santo. Porque Deus era com ele. Diga glória a Deus. Então Jesus disse: irei para o Pai, mas vos deixarei o Espírito. Então o mesmo Espírito que andou com Jesus e fez vencer as opressões do diabo, as acusações, as doenças, é o mesmo Espírito que hoje atua em nós, amém? Então como é que eu não vou vencer o que eu estou passando? Como é que eu tenho o Espírito de Deus e digo que eu não consigo, eu não vou conseguir vencer? Se você afirma isso, é porque ainda você não tem a certeza do batismo com
O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não foi dado para você entrar dentro de um culto, de uma igreja, e rodar, ou cair no chão, ou ficar pulando. Não. Isso são emoções físicas, da reação do Espírito Santo, que pode ser controlado e dominado, como diz em Gálatas capítulo 5, porque aonde tem o Espírito Santo, há domínio próprio. O Espírito, ele domina qualquer situação. Amém, pessoal? Seja uma situação difícil, seja qual for, o Espírito Santo, ele consegue dominar. Quem está entendendo aqui? Mas o Espírito Santo, ele foi dado ao homem justamente para vencer, como foi dado a Jesus Cristo. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ou seja, Deus deu a Jesus Cristo o Espírito Santo para fazer o quê? Para curar os oprimidos do diabo. Tem muita gente oprimida, sim ou não? Aí nós estamos lendo o livro de Daniel, aí você vê que na vida de Daniel começa uma opressão do diabo. Porque a inveja é causada pelo diabo. E a inveja oprime as pessoas. Porque ela cria conflitos. Ela cria discórdias. Coloque em Daniel agora. Então, Daniel tinha esse espírito, o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém? E aqueles inimigos, aqueles filhos do diabo, os que serviam a Satanás, que eram infiéis, eles blasfemavam o nome de Deus, eles não acreditavam na palavra de Deus, nem tampouco nos seus profetas. Esses são os filhos do diabo. Como em 1ª Epístola de João 3, a Bíblia nos ensina que há os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz resplandecem, o Espírito de excelência, o Espírito de Deus. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos. É assim que o diabo vem na gente quando a gente é fiel com quem? Versículo 4, perdão. Então os presidentes e os sábios procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Olha aí, ó. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, quando a gente é fiel com Deus, o diabo pode fazer o que for. Mas o julgamento de Deus é certo. Ele não erra. Pode tentarem te encurralar, pode tentarem segurar algo de você, mas se você é fiel, tudo é obrigado a soltar, a sair do seu caminho. Amém? Mas quando a gente é infiel, infelizmente, as coisas começam a ficar difíceis. A gente ora, clama, pede e não recebe. A gente vê porta se fechar, acreditando que ela vai abrir e nunca se abre. É onde vem as decepções, os desgostos, até mesmo de querer ficar na presença de Deus. Até porque a presença de Deus já não está com aquela pessoa. Como é que o senhor pode julgar assim, bispo? Porque quando nós temos a presença de Deus, nós temos sede. Você tem vontade de orar, você tem vontade de ir para a igreja, você tem vontade de servir a Deus, de evangelizar. Tudo que é com respeito às coisas de Deus, você tem vontade de fazer. É um sinal de que você tem um Espírito de Deus. Mas quando tem um desânimo, quando tem uma murrinha, quando tem para fazer algo para as coisas de Deus, então isso mostra que o meu corpo, o seu espírito, o meu espírito está longe de Deus. E como está escrito na palavra, lá nas cartas dos Coríntios, de Gálatas, perdão, que a carne é contra o Espírito. E o Espírito contra. Então, quando eu estou com o Espírito de Deus, quem prevalece é o Espírito de Deus. Então, as coisas da carne, pessoas carnais,
pessoas, né, desbocar, a gente se afasta. A gente não tem prazer nem de sequer rir com aquilo. Porque a gente percebe que aquilo ali é errado. Mas quando a gente está fraco espiritualmente, a gente entra naquela brincadeira. A gente se envolve. Quem está entendendo aqui? E aí é onde o diabo, ele reina. Porque a força de Satanás não está no espírito, mas está na carne. Dificilmente, eu nunca vi na Bíblia um demônio vencer uma mulher e um homem no espírito. Pelo contrário, o diabo, Satanás, venceu os que estavam na carne. Quando aquele cristão ele fracassa dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, é porque ele estava dentro da igreja na carne. Ele não estava ali para matar a carne dele. Porque quando eu vou para o culto, por mais que a palavra condene o pecado, eu tenho que aceitar. Porque eu estou no culto, é para matar a minha carne. Não é para deixar a minha carne se prevalecer. Se eu sei que eu sou carnal, se eu sei que eu erro, realmente eu sou falho. Deus, desce o cacete, derruba essa carne mesmo. Bota para quebrar com ela, mas que o teu espírito possa viver dentro de mim. Quem está entendendo aqui? Mas a pessoa que é carnal, né? Ela fica inquieta. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E acaba se afastando das coisas de Deus. Porque para ela, todo mundo acusa ela. Para ela, todo mundo aponta a vida, mas não é. É porque a própria consciência, o próprio espírito que está dentro da pessoa, autoacusa. Porque Deus nos deu o espírito, não foi para viver pecando, como diz a palavra. Amém? Então, eles procuravam ocasião, como as pessoas hoje, aí fora, no seu trabalho, na sua casa, seu vizinho, seja quem for, pessoas usadas pelo mal, procura ocasião para te acusar, para te apontar, para te defamar, para criar problema com você, comigo. É assim ou não é? É assim. Eu fui naquela igreja, mas, sabe, é até bacana, a oração, tudo, a pessoa foi curada, não sei o que, mas aquele bispo é ignorante. Pronto, é uma ocasião. O diabo, por mais que você seja fiel com Deus, ele vai procurar uma ocasião. Ele vai inventar, ele vai criar, para ver se você cai nessa arapuca, para ver se você duvida do Deus que você está servindo. O que está entendendo aqui? Se eu estou bem com Deus, eu tenho que ter paz com quem? Com Deus. Aquilo que não provém de fé é pecado. Se algo não me condena dentro de mim, o porquê eu vou me deixar me levar pelas acusações do mal? Quem está entendendo aqui? Então Daniel estava ali, e diz a palavra que ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro. Disseram, pois, estes homens, aí é assim que o diabo fala, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na Bíblia do seu Deus, na lei do seu Deus. Está vendo aí? Então o diabo, ele usa a própria Bíblia, a própria palavra, para te desarmar, para te desanimar, desarmar você, me desarmar. Então eles foram lá, criaram uma lei, vou resumir aqui, tá? Criaram uma lei, se juntaram lá, a cúpula do inferno, e levaram até o rei Dário. Os persas, os juízes, levaram até o rei Dário. Aí fala no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelho, e orava, e dava graças diante de quem? Como costumava fazer. Já era costume dele, mas depois de uma lei dessa, de uma acusação dessa, aí foi que ele orou mais ainda. Você está entendendo isso ou não? Aí foi que ele orou. Sabe por quê? Porque é o que o Espírito Santo está falando aqui. Quando você tem o Espírito Santo, o seu desejo é orar. Cair em cima do problema em orar, em oração. Não é se desanimar, não é deixar de buscar.
Aí fala aí, continuando, ó. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado Daniel orar e a súplica diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real disseram: não assinastes um decreto que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova de quem? Respondeu o rei: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ou seja, não obedece o Senhor, nem tampouco respeita, ó rei, nem do interdito, nem do que? Interdito, que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só, interdito, né? Hoje o mundo está vivendo isso, não é isso, não é? Não é? Leis estão sendo criadas a cada tempo para interditar, até chegar o alvo que eles querem, que somos nós. Você entende isso ou não? Mas olha que Daniel, mesmo com seus interditos reais, dos mestres, dos pés, ele não deixou de buscar a quem? A Deus. Porque ele sabia que nenhum homem na terra pode ser maior ou mais poderoso do que o Deus que lhe serve. Amém? Você não é para temer o homem que vê, ter medo dos homens. Jesus disse que nós não podemos ter medo das pessoas que a gente convive, que vê. Mas nós temos que ter medo do que não vê. Está entendendo aqui? O próprio Jesus falou isso. Não tem mais as pessoas que você vê, mas tem mais o que você não vê. Amém? É tanto que uma pessoa, quando ela não tem o Espírito Santo e está para falecer, para morrer, e ela não tem o Espírito Santo, ela não se sente segura com aquela morte. Bate o desespero nela. Ela fala para os parentes: eu não quero morrer, eu não quero, eu não... Quem está entendendo aqui? E bate aquela agonia. Mas quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, né, já conforta a própria alma dela. E ela descansa no Senhor. Aí você diz: mas por quê? Porque ela não sabe o que está por vir após a morte. Nenhum de nós aqui, que não conhecemos a palavra, o Espírito Santo, não sabe o que está atrás da morte. Mas nós, que hoje conhecemos, nós sabemos o que está atrás da morte. A morte para aqueles que morrem com Cristo é o descanso até o julgamento. A morte daqueles que morrem sem Cristo são lançados no Hades, no além. É um lugar onde as pessoas se atormentam no próprio pecado que ela morreu. Ou seja, eu fui roubar a padaria e lá tomei um tiro. Então a minha alma, ela vai para o Hades e ali fica revivendo aquele crime até o julgamento. Ou seja, é uma acusação satânica. O diabo fica acusando, atormentando. Isso não é o fogo. É mais ou menos como se a pessoa estivesse dentro de um... Quem já teve num pesadelo aqui? É mais ou menos um pesadelo, só que o pesadelo tem um porém. Qual é o porém do pesadelo? É ou não é? Bebe um copo d'água, pronto, passou, ainda bem, foi só um pesadelo. Já é o começo do atormento eterno. E o cristão? Jesus diz que ele adormece. Ele entra num sono. Então ali se apaga tudo. Se apaga a infância, se apaga tudo. Os que morreram com Cristo estão dormindo. Amém? E vão acordar em espírito para serem julgados. Quem está entendendo aqui? E diz a palavra: tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. Então, Deus, Ele tem, né, o sentimento por nós.
Ele jamais quer que eu e você venha cair no arapuca de Satanás. Amém? Deus fica penalizado com a gente. E determinou consigo mesmo livrar a quem? A Daniel, porque o prazer de Deus é esse, é nos livrar. Então olha só, Deus já estava usando o rei Dário ali, você pode ver, o próprio Deus já estava usando o próprio rei Dário, porque Deus amava Daniel. E quem colocou essa confiança em Dário, para que Daniel cuidasse do seu reino, foi quem? Foi Deus, como Deus fez com aquele irmão, né, que deu testemunho que 50% da empresa, hoje agora é dele, foi feito o contrato. A confiança. Um homem que só bateu o olho assim, não, eu gostei de você, você é uma pessoa de Deus, uma pessoa fiel, eu quero você trabalhar na minha empresa. Quem estava aqui viu, tem imagem dele aí, Rocha. Esse que mais de não sei quantos milhões de maquinário, olha só, tem que confiar. Porque se ele não for, se o irmãozinho quiser passar a perna, ele passa, ele está tudo documentado, né? Como sócio, ele pode levar a metade se ele quiser. Mas só que esse não é o papel dele, não é o papel do cristão, que está dizendo aqui. E por isso Deus confiou. Assim Deus pode usar qualquer pessoa para poder te ajudar. Deus pode usar até teu patrão, olhar na tua cara e dizer assim, a partir de hoje, depois de mim nessa empresa, é você. Pode fazer um documento aí, faz um documento aí. O que ela falar, está falado, eu assino embaixo, faz um documento aí. Quem está entendendo aqui? Deus fez isso com quem? Com ele aí, ó. E Deus abençoou. Amém, pessoal? Eu estava olhando a história de Cornélio. Esse homem, eu comparo com Cornélio. Se você for ler em Atos, capítulo 10, em diante, você vai entender o que o Espírito Santo está falando. Pode tirar ele, pode tirar. Cornélio era um cara que fazia caridade, né? Dava comida aos pobres, ia ali, ajudava, fazia de coração, tá? Mas era um cara que não só dava comida, mas ele temia a Deus, ele respeitava a Deus, ele buscava a Deus, amém? Era. Só que Deus queria salvar a alma dele. O que ele estava fazendo ali, tudo bom, era bom, perante os olhos de Deus, que até o próprio Deus confessa na palavra em Atos, que aquilo chegou até Deus, como aroma suave. Olha só. Aquilo que ele está fazendo de coração chegou até quem? Até Deus. Aí o que foi que Deus fez? Esse homem precisa conhecer minha palavra, porque ele não conhecia, ele ouvia falar. Conhecer é uma coisa, ouvir falar é outra. Então, para ele conhecer Deus, Jesus, o anjo mandou com que fosse Pedro lá na casa de Cornélio para falar de Jesus, pregar a palavra de Jesus para Cornélio. E quando Cornélio aprendeu a respeito de Cristo, aí, meu filho, ninguém parou mais o Cornélio, não. Quem está entendendo aqui? Amém, pessoal? Então, é bom fazer o bem ao próximo? É. Está escrito. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo diz que adianta ganhar o mundo todo e perder sua. Vamos fazer o amor? Vamos. Mas vamos cuidar de mim mesmo também, porque amarás o teu próximo como você se ama. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo aqui? Então eu não posso ser hipócrita, eu não me amo, e eu querer mostrar que eu amo ela. Eu não me cuido, mas eu quero cuidar da vida. Isso é hipocrisia para Deus. É um amor fingido. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, se eu me cuido, se eu já busquei minha salvação, se eu estou buscando minha salvação, se eu estou buscando o conhecimento da palavra, então o que eu tenho, eu posso oferecer, eu posso dar. Porque se eu me amo, eu posso amar alguém. Às vezes você cobra o amor de uma pessoa com quem você convive, e você não entende porque ela não lhe compreende. Porque nem ela mesma se ama. Então, o que ela vai dar para você se ela mesmo não se ama? Ela vai amar você? É claro que não. Vai haver um conflito emocional. Você entende isso ou não? Vai exigir um do outro. Então eu primeiro tenho que me amar, me cuidar, amém? Me alimentar de Deus, né? Preservar meu caráter,
minha vida. Aí quando você faz isso, você tem toda a moral para preservar qualquer outra vida. Amém, pessoal? É mais ou menos um médico, né? Você chega no consultório, está lá o médico gordo desse tamanho. Uma pizza do lado. Comendo. Pode entrar. Aí entra outro gordinho. Ô doutor, não, porque eu estou obeso, eu queria muito emagrecer. Eu quero fazer uma redução do estômago. O médico comeu. Tudo bom? Então, vamos lá, vamos cuidar de você. Isso aí faz mal para a saúde. E ele se papocando. É assim ou não é? O cara desse pode fazer até besteira na hora de uma cirurgia. Porque ele não se coloca no lugar do outro. Quem está entendendo aqui? Esse é o significado quando Deus manda a gente amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você ama assim, você se coloca, então você faz com gosto, faz com amor, faz com vontade, não faz por segundas intenções. Amém? Tem gente que ama o próximo, mas ama o dinheiro. Vai fazer uma caridade, aí pega lá a câmera, né? Aí pega lá a câmera, olha aí, ó, Deus mandou dar. Pega aí o maço de dinheiro, aí pega aí os envelopes. Filma isso, tá vendo? Essa mãe está chorando, pessoal, olha aqui, ó. Mas Deus tocou no meu coração para dar. Aí, Deus mandou dar. 1, 2, 3, 4, vai mudar a sua vida, vai lhe abençoar, tá certo? Um abraço. Aí todo mundo, que lindo, que maravilhoso, tome like, e minha audiência crescendo e mais dinheiro entrando na minha conta. Como foi que o Silvio Santos cresceu? Foi dando o quê? Quem quer dinheiro? Assim não é? Amém, pessoal? Então, existe a falsa ajuda. O rei Dário, ele queria ajudar. Mas naquele momento, não podia, porque Daniel tinha que ser provado. Então, aqueles homens foram, versículo 15, disseram: sabe, ó rei, que é lei dos meses, dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sacione se pode mudar. Não pode mudar. Então ali o rei já não podia fazer mais. É que nem pessoal, é que nem Deus. Está na Bíblia a condenação dos pecados, sim ou não? Matar é pecado? Então quando a gente mata alguém, automaticamente o diabo vem nos acusar. Até eu não me confessar, né, me arrepender de coração, então Deus não pode mudar, por mais que Deus goste de mim, de você. Ele tem que ser justo. É por isso que tem pessoas que estão pagando o preço, porque Deus é justo. Ah, mas eu sou evangélico, eu fui pastor, eu conheço a Bíblia, eu fiz isso, eu fiz caridade. Não importa. Pisou na bola, a justiça de Deus é a mais certa que tem. Eu vou pagar, você vai pagar. Se hoje eu humilhar alguém, pode ter certeza, pode passar uma semana, um mês. Se eu não reconhecer que eu humilhei alguém, pedir perdão, pode dizer que esse fator vai acontecer comigo. Quem está entendendo aqui? Alguém vai me humilhar. E já aconteceu comigo. Já aconteceu. Já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas, né, que eu também servi. Você entende isso ou não? Estamos sujeitos a errar? Estamos ou não estamos? Agora imagina, nós erramos. Daniel não errou e mesmo assim foi para onde? Agora imagina quem erra. Se o cara foi fiel, ainda Deus permitiu cair no meio de leão, os leões tudo ao derredor, como diz lá em 1 Pedro, né? Procurando alguém para devorar, que é o diabo. Imagina a pessoa que é infiel com Deus, que fica brincando com Deus. Essa é a questão. Porque para mostrar que somos de Deus, não é só dentro da igreja, com a Bíblia na mão, ou falando em mistério, ou entregando revelação. Mas é quando a gente cai na prova. É quando alguém chega para nos encurralar. É quando joga a gente no esquecimento. É quando joga a gente em um buraco. É quando pessoas
procuram ocasiões para degrenir nossa imagem. Aí nós temos que ver, aí nós temos que mostrar e ver se realmente nós somos de quem. Porque quem é de Deus não sai da posição. Quem é de Deus não sai do compasso. Quem é de Deus fica na linha. Quem está entendendo aqui? Ele não se dizia nem para a direita. Ele fica ali porque ele é fiel. E ele diz assim: se eu sou fiel a Deus, então isso vai ter que passar. Eu sou fiel a Deus. Quem está entendendo aqui? Não tem por que eu me abalar com isso. Eu sou fiel a Deus. Deixa vir. Pode acusar, pode se levantar. Pode dar carta de aviso. Eu não fiz nada aqui na empresa, porque vão me dar carta de aviso. Pode dar. Pode escrever a punho hoje. Mas amanhã o meu Deus está rasgando. Quem está entendendo aqui? É assim que faz. Mas o que não está bem com Deus, já se desconfia de si. Eita, meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu pai, meu Deus, e agora? É assim. Daniel estava em... E fala a palavra para prosseguir. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei Dário a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum. Olha só, o rei passou e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então o rei estava preocupado com Daniel. Deus se preocupa com a gente. Amém? Você vê, o rei fez um jejum em prol de quem? De Daniel também. Por mais que ele não podia voltar atrás, se fosse por Dário, Dário não deixava ele entrar naquela cova. Mas o problema era que não só tinha Dário como autoridade naquela época. Tinha outras autoridades. É que nem hoje, né? Aí o presidente, mas você vê que o presidente faz um decreto, mas tem outras autoridades, STF, Senado, não é assim? Congresso. Está vendo? Então, Daniel foi colocado e pela manhã, ao romper do dia, levou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. O rei sabia que Daniel era homem de Deus. Dá-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei fez uma pergunta: Daniel, me responde se realmente esse Deus que você serve, ele conseguiu te livrar. Sabe, meu irmão, é assim que o mundo hoje fica olhando para a gente. Vamos ver se o Deus daquele bispo vai livrar. Vamos ver se o Deus desse homem vai livrar. Vamos ver quem é que vai livrar. Então o rei ali perguntou: poxa, Daniel, me diga que o teu rei livrou, o teu Deus livrou. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, digo, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de quem? Diante de Deus. Tá? Então, se eu não mostrar inocência para Deus, não tem anjo, não tem pastor, não tem ninguém que nos livre. Amém, pessoal? Olha a importância da gente buscar o Espírito Santo para nos dar inocência, para nos dar um amor verdadeiro, para nos dar o temor de Deus. Olha a importância. Pessoas que vão para um culto só para querer bênçãos, né, materiais, ou uma libertação somente, essas pessoas elas não têm o Espírito de Deus, elas não temem a Deus. Pessoa que ela não procura querer se batizar, conhecer a Deus, se entregar para Deus, ela não tem o Espírito ainda de Deus. Ah, então quer dizer que eu não sou de Deus, então o que é que eu estou fazendo aqui? Não seja ignorante, não deixe sua carne prevalecer. É sobre isso que Deus está falando.
você tem a oportunidade de se entregar para quem? Para Deus. De entregar a sua vida, seu coração, de ter um relacionamento com Deus. Para numa ocasião como essa, que nenhum de nós estamos livres de acontecer. Amanhã alguém pode te caluniar na sua empresa, dizer que você roubou. E você ir para a cadeia. E aí, quem que vai te livrar? Os advogados? Só Deus. Para sentar naquele tribunal e julgar a tua causa. Como foi o testemunho dessa irmã aqui. Não foi, irmã? A irmã chegou ali para mim na porta ali. Foi quinta-feira aquilo ali? Foi terça-feira. Foi após o culto. Foi na semana. Terça? Foi uma terça, não foi? E a irmã estava meio tensa, mas confiante. Amém? Mas como ela teme a Deus, né? E ela sabe que Deus colocou o servo dele aqui para orientar as pessoas. Então ela foi sábia, ela chegou até o servo. Disse: olha, bispo, minha audiência já é por esses dias. A minha testemunha acabou de desistir. E agora eu nem sei, né, como é que vai ficar. Eu disse: eu sei como é que vai ficar. Vai acontecer desse jeito. Aí. Eu mando ele dizer. Aí. Deus não permitiu testemunha porque não vai precisar. Segundo, quem vai sentar ali para julgar a tua causa não vai ser um juiz, mas vai ser o teu Deus que vai sentar ali. E vai ser ao teu favor. Por isso que ele não quer ouvir ninguém. Porque ele está ali para decretar a tua vitória. Amém? Então fique em paz. Só continue sendo fiel. E aconteceu. Até o advogado, não foi o advogado que falou? Poxa, foi um milagre. Foi Deus aí que julgou tua causa. Porque foi um milagre isso aí. E ela recebeu os direitos que há muito tempo vinha lutando. Quem está entendendo aqui, pessoal? Olha como Deus faz justiça quando a pessoa realmente está entregue a Deus, está fazendo a vontade de Deus. Mas quem vê a irmã aqui, ninguém sabe o que é que ela faz aqui na igreja, até porque não vai contar, né? Mas a primeira vez que chegou aqui, já foi se entregando, chegou aqui no altar, confessou: olha, bispo, eu estou disposto a mudar, mas eu quero que Deus mude a minha vida, mas eu sei que eu primeiro tenho que mudar, eu vou mudar. E começou a vir, você vai vir tal dia, ela veio, fez tudo que Deus mandou. Para completar, ainda ela disse: olha, eu quero entrar nesse coral, eu quero fazer algo para Deus. Começou a louvar. Ela achou ainda há pouco, disse assim: olha, eu vou vir limpar a igreja. Na semana, à tarde, está aqui limpando a igreja, lavando a igreja, limpando a igreja, sem ninguém mandar. Quem está entendendo aqui? Aí você acha que Deus vai chegar na hora que ela mais precisa. O filho do diabo vai sentar lá na cadeira, olhar para ela com cara de ódio, porque sabe que ela está fazendo para quem? E Deus vai deixar o diabo massacrar, destruir a vida dela, perder o direito que ela tem? Não. Deus chega para o diabo e diz assim: ó, tira a tua bunda daí, Satanás, que quem vai sentar aí sou eu, pode cair fora. Você tem isso ou não? A outra levou mesmo de testemunha. Testemunha, advogado. Não adiantou de nada. Porque Deus é fiel com quem é fiel com Ele. Amém, pessoal? Então, é importante eu ter o Espírito de Deus? Sim. Mas para eu ter Ele, eu tenho que ser fiel. Então, Daniel foi livre dos leões. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens e todas as línguas que habitassem toda a terra: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de quem? Porque Ele é um Deus. Porque Ele é o Deus. Ou seja, os que me apresentaram aqui na minha província são bonecos, são os deuses. Mas esse que Daniel me mostrou é um Deus. O Deus, esse sim, que curou, que libertou, esse que nós temos que temer, que temos que respeitar. As pessoas quando veem isso na gente, as pessoas se surpreendem. Poxa, é verdade. Irmã fulana tem Deus, olha lá. É mesmo, olha quem era ela. Está vendo aí? Falou, não, que igreja é que você está frequentando mesmo? Falou, não, qual a igreja que você está indo mesmo? Quando você vê alguém perguntar sobre isso a você, é porque ela já está percebendo que algo na sua vida já mudou. A gente não percebe quando as coisas vão mudando. Sabe por quê? Porque a rotinária, todos os dias.
não deixa a gente perceber. É que nem um relógio. O ponteiro ele muda de posição, mas a gente não percebe. Quando a gente olha, já mudou. Não é assim? Assim é Deus. As coisas, nós não percebemos. Mas as coisas estão mudando na sua vida. As coisas estão mudando na sua vida. Se você fazer uma retrospectiva, como fazem todos os anos, de quem morreu, do que aconteceu, mas da sua própria vida, da minha própria vida. Hoje eu posso falar por mim. Da caminhada que eu vim de lá e até aqui. Tem diz, se eu pudesse voltar atrás. Já eu digo, eu não quero mais voltar atrás. Eu quero continuar. Porque o negócio está bom. Para que voltar atrás? Não, é para consertar. Você pode consertar agora. Você crê que você pode consertar agora? Você pode consertar agora. É você, a partir de agora, fazer o que Daniel fez. Fazer o que é certo perante a Deus. Abraçar a justiça de Deus. O compromisso, a fidelidade. Ser justo, ser íntegro. Ser íntegro. Amém? Hoje as pessoas são assim. Você ajuda ela. E amanhã você precisa, ela não te ajuda. É assim? Isso não é do reino de Deus. Pessoas como essa no reino de Deus não entra. Não entra. Não entra. Porque são pessoas ingratas. De ingratidão o inferno está cheio. Deus está procurando pessoas que é grata. Daniel poderia muito bem, meu irmão. Eu vou ser sério para você. No momento que pegaram ele, sem causa alguma, ele poderia levantar os olhos para você e dizer, Senhor, é isso que o Senhor dá para mim? É esse o pagamento que eu recebo por ser fiel ao Senhor, por te orar 3 vezes ao dia, por te servir, por renunciar às minhas vontades? É esse o pagamento que o Senhor dá para mim? Fica sabendo, ó Deus, que a partir de hoje eu não quero mais saber do Senhor. Quantos falam isso para Deus? Quantos? Porque não viu o carro, porque não viu o filho mudar, porque não viu isso e aquilo outro, porque algo se levantou na vida, porque algo ficou. Mas Deus queria ver o que ia sair de Daniel. Sabe o que saiu de Daniel? Adorar, mais adoração 3 vezes ao dia. Sabe o que saiu de Jó? Adorar, adoração. Então se você quer, seja fiel. Amém? Seja fiel. Macumba só pega quem pisa na bola. Deus pode mudar, muda quando a gente se arrepende, quando a gente usa a fé, crê mais nele, se volta para ele. Mas que inveja, praga, feitiçaria, pega. Oração contrária, pega. Só não pega naqueles que é fiel com Deus. A Bíblia é bem clara quando explica a respeito de Daniel. Um homem fiel a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo aqui? Então diz assim para terminar. Versículo 27. Sinais e o quê? Nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, fez o quê? Prosperou. A palavra prosperar aí. Então Daniel, a partir desse momento, se ele já era próspero, ele tinha saúde, tinha paz, ele prosperou mais ainda no reino de Dário. Amém, pessoal? Quer prosperar? Você está disposto a passar por isso aí? Para poder prosperar? Ou você acha que é só entrar na igreja e só pedir? Não. Deus te prova. Você quer? Quer. Eu vou dar. Agora quero ver se você vai ser fiel comigo. Você quer isso? Quero. Eu vou dar. Agora vamos ver se você tem caráter. Vamos ver se você realmente tem palavra. Vamos lá. Quem está entendendo aqui? Então, bispo, eu não estou prosperando. É um passinho para frente, 2 passos para trás. Você tem que fazer uma reflexão nisso aí. A vida é sua. Não é do bispo, não é do pastor, não é de placa de igreja, não é de quem está aqui sentado. É nós que temos que meditar no que nós estamos fazendo. Eu, bispo Jonathan, se eu quero que Deus abençoe meu ministério, eu tenho que meditar o que eu estou fazendo, o que eu fiz. Quem está entendendo aqui? Você quer prosperar, você quer que Deus abra mais oportunidades para a sua vida,
Você tem que refletir. Não é só querer apontar, acusar Deus. Ah, porque fala demais. Ah, porque condena demais. Não, a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo. Não é verdade? Daniel, quando foi orar ali, ele foi meditar. Ele foi orar, Senhor, o que está acontecendo? Por que, meu pai? Aí o Espírito Santo confortou o coração dele. Fique em paz. Eu é que permito tudo. Eu abro cova, fecho cova, abro porta, fecho porta, desço fogo, apago fogo. Eu abro a boca do leão e fecho a boca. Eu abro fornalha e apago fornalha. Então, a gente só tem que ter paz com Deus. Fala para o seu irmão, tenha paz com Deus. Fala para ele. Amém?